E aí, pessoal, boa noite. Fizemos uma tentativa para conseguirmos usar esse Hangout no Melt, mas como não foi possível, resolvi então gravar aqui para a gente ir conversando. Bom, gostaria que vocês pegassem os slides da nossa aula de hoje, lembrando que na aula passada a gente estudou a teoria da administração científica de Taylor. E hoje o assunto é a teoria clássica da administração de Fayol. No primeiro slide, nós temos um conjunto de teorias, né, que nós estaremos estudando nesse semestre. Então, observem a primeira coisa. Taylor, né, da administração científica, ele estava construindo todo esse conjunto de conhecimento em que data? 1903. Ele estava nos Estados Unidos. E o Fayol estava também construindo todo esse conjunto de conhecimento que a gente vai estar abordando hoje em 1916, né, em Paris. Você vê que assim são muito próximas as datas, né? Muito próximo aí essa busca para encontrar eficiência nas empresas. Dando continuidade, então, primeira teoria já estudamos e agora a gente vai estudar a teoria clássica. Coloquei esse slide para a gente revisar aí quando a gente estava estudando, nas primeiras aulas, as 5 variáveis básicas da teoria geral da administração. Nós temos aí as tarefas, né, que é o foco da administração científica do Taylor. Ele vai no nível operacional, de baixo para cima, promover então toda a reestruturação da empresa. Temos aí a estrutura, que é a ênfase, é o foco da teoria clássica da administração de Fayol, que a gente vai estar estudando. E as outras variáveis estarão presentes nas demais teorias que serão estudadas por nós. Dando continuidade, próximo slide. Aqui a gente tem a abordagem clássica da administração. Toda vez que nós ouvirmos falar abordagem clássica, nós vamos perceber que ela engloba a teoria da administração científica e a teoria clássica. Sendo que a principal diferença entre elas é a ênfase, né? Por onde eles começaram? Né? O Taylor começou pelas tarefas que eram desempenhadas no nível operacional da indústria. E o Fayol começou com a ênfase na estrutura, no organograma, né? Na departamentalização da empresa, na divisão da empresa em setores. Então, a abordagem clássica compreende 2 teorias, a teoria da administração de Taylor, com ênfase nas tarefas, e a teoria clássica de Fayol, com ênfase na estrutura. Dando sequência aqui no slide, nós temos aí a apresentação então do principal representante dessa teoria, o Henri Fayol. Ele nasceu na cidade de Constantinopla, hoje a gente conhece como a cidade de Istambul, lá na Turquia. E ele foi depois para Paris, né? Onde ele realizou toda essa experiência aí dele. É conhecido como fundador da escola clássica ou teoria clássica e publicou, né, um livro de administração geral. No próximo slide, a gente tem aí o destaque para o Henri Fayol, com a ênfase na estrutura, né, no organograma, e ele dividiu, né, ele separou, ele segmentou, ele departamentalizou a empresa em algumas funções. São elas as funções técnicas, comerciais, função de segurança, contábeis, financeiras e administrativas. E ele colocou a função administrativa sobre todas as outras funções, né? E dentro da função administrativa, ele criou o processo administrativo. E o processo administrativo compreende o planejamento, a organização, o comando, a coordenação e o controle. Então, o planejamento, todo o gestor ele deve estar pensando, né, antes de agir,
Já está pensando em todas as atividades que serão realizadas no futuro. Para realizar esse planejamento, precisa então de uma outra função, que é a organização. A organização é dar todas as condições para que o planejamento possa ser realizado. Que condições são essas? Olha, eu preciso de material, de equipamento, de pessoas, de conhecimento, né, de tecnologia, de máquinas, né, de recursos humanos, recursos financeiros, né? Então, tudo que é necessário compreende e engloba a organização. Então, eu planejei. Para realizar o planejamento, eu preciso então da organização, dar as condições. Aí eu preciso coordenar, porque eu posso ter uma máquina, porém ela pode quebrar. Eu preciso colocar uma outra máquina, consertar, então tem que fazer a coordenação. Uma pessoa pode faltar, eu preciso substituir, eu tenho que admitir novas pessoas, então tem que estar coordenando tudo isso. É a função do comando, a função de direção, tomada de decisão, direcionamento. E o controle. O controle vai servir para comparar o planejado. O que foi planejado? Conseguiu ser realizado? Então, o controle, você faz essa checagem se o que foi planejado foi realizado. Se não conseguiu, qual a medida corretiva a ser tomada? No outro slide, a gente tem a fundamentação da teoria clássica. Então, objetivos da teoria clássica: aumentar a eficiência da empresa, a mesma coisa da administração científica, que é aumentar a eficiência da empresa. Aumentar a produtividade do trabalho, ou seja, fazer com que cada trabalhador consiga produzir mais. Mesma coisa que a administração científica. ênfase na estrutura, né? Ou seja, na departamentalização, na organização da empresa, né? E planejar e organizar órgãos e cargos, dirigir e controlar as atividades. Dando sequência, as funções técnicas correspondem o quê? As relacionadas à atividade fim da empresa. Então, se no caso era uma empresa, era uma indústria, a função técnica estaria voltada na produção. Se fosse comparar com uma instituição de ensino hoje, essa função que está sendo realizada aqui, a aula, a produção desse serviço, seria a função técnica. As funções comerciais relacionadas à compra, venda, uma permuta, né, ou seja, trocas. Funções financeiras relacionadas ao capital da empresa, captação de recursos, né, para manutenção da empresa, financiamento. Funções de segurança relacionadas à proteção de organização contra roubos, incêndios, greves, atentados. Funções contábeis relacionadas aos registros para tomada de decisão. E a função administrativa com a incumbência de coordenar todas as demais, ou seja, é a função administrativa que vai coordenar a técnica, comercial, financeira, segurança e contábil. Seria aquele primeiro quadradinho no organograma de uma empresa. Aí, ó, no nosso slide, a gente tem as funções administrativas, né, o desenho, que está sobre as demais funções. Lembrando que cabe à função administrativa prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Aí um outro slide com as funções universais da administração, né? Até hoje, né, qualquer gestor precisa utilizar o processo administrativo. Os níveis hierárquicos, né, precisam trabalhar com isso, com as funções administrativas, todos os níveis. E aí, no que diz respeito à administração e organização, olha, o conceito, né? A administração é a busca pelo alcance das metas organizacionais de maneira eficaz e eficiente, por meio de planejamento, organização, liderança e controle dos recursos organizacionais. E organização é uma entidade social dirigida para o cumprimento de metas deliberadamente estruturada. Um parêntese aqui, que a administração e organização
elas podem ser assim sinônimos, né? Aquela a empresa, né? A administração. E posso falar aquela organização. E organização pode ter também um outro significado, que é ser um componente do processo administrativo, que a gente estudou agora mesmo, ok? Num confronto entre as teorias de Taylor e Fayol, a gente tem, né, que um é a ênfase nas tarefas do Taylor e do Fayol é a ênfase na estrutura. O Taylor, ele conseguiu aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional. E o Fayol também conseguiu aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes da organização e das suas inter-relações. Os dois conseguiram atingir os objetivos, né? E a gente tem aí agora as críticas à teoria clássica da administração. Acaba que são aquelas críticas que a gente comentou da administração científica também. O modelo mecanicista da organização, assim como o Taylor, o Fayol é um engenheiro de Minas, né? Então, ele não conseguiu também enxergar o homem com todos os atributos, com a visão macro. Ele considerou também que o homem se motivava exclusivamente pela parte financeira, daí ser chamado a teoria do homem econômico. A incapacidade da organização em se adaptar às mudanças do seu meio. Tanto Taylor como Fayol, eles possuem a sua teoria num sistema fechado de organização, ou seja, eles contribuíram internamente para a empresa. A gente não vê em nenhum momento eles relacionarem a empresa com o ambiente, né? Que a empresa é um sistema aberto. Manipulação dos trabalhadores na questão de eu te pago mais, né, e você trabalha mais. A questão da comprovação científica, porque foi feito também em uma empresa, abordagem incompleta da organização, abordagem simplificada da organização formal. Assim como o Taylor, ele não conseguiu enxergar que na empresa, além da organização formal, existe a organização informal também, que são as inter-relações pessoais que existem entre as pessoas de uma organização, que vão influenciar, né, seu direcionamento. E como eu havia falado, a abordagem do sistema fechado. Agora eu vou dar uma pausa, né, para ver como que ficou também, não sei se ficou bom, é a primeira vez que eu faço essa gravação, para a gente passar para os exercícios.